Olá, então, estou aqui de volta, né, para a gente estudar hoje sobre a Primeira República. Gente, a Primeira República, também conhecida como República Velha. Por quê? Porque essa república, gente, aconteceu logo depois do Império, né? A proclamação da República teve origem lá vamos dizer assim, na abolição da escravatura. A abolição da escravatura aconteceu em 1888. A princesa Isabel, quando assinou a Lei Áurea, ela estava com interesse num terceiro império no Brasil. Porque Dom João VI, que estava já muito doente, ele teria que passar o seu governo para alguém. E como ele não tinha filho do sexo masculino, seria a princesa Isabel. Então a princesa Isabel, para agradar os brasileiros, de um modo em geral, ela assinou a Lei Áurea. Mas alguns fazendeiros que ainda dependiam da mão de obra escrava ficaram descontentes. E como a República já estava, assim, vamos dizer, batendo as portas, né? Já tinha muitos movimentos revolucionários, porque o Brasil era um dos poucos países da América que ainda tinha império. Então esses fazendeiros se sentiram prejudicados, né, financeiramente, e resolveram então apoiar a República ao invés de apoiar um terceiro império. Então a República foi proclamada e a família real foi expulsa do Brasil. Vocês estão vendo ali que tem uma xícara de café e uma caixinha de leite. Por quê? Porque essa primeira fase da República também ganhou o nome de política de café com leite. Vocês vão entender por quê. A década de 20, né, foi logo no início da República. Durante os anos 20, a política do café com leite foi questionada por vários setores da população. Por que chamar de República do Café com Leite? Né? Porque, gente, essa política da época era comandada pelos grandes fazendeiros brasileiros, os criadores de gado de Minas Gerais e os fazendeiros plantadores de café de São Paulo. Então eles se revezavam na política brasileira. Na verdade, esses fazendeiros, eles indicavam, né, os seus candidatos e forçavam as pessoas a votar neles. Quando eles eram eleitos, eles iam criar subsídios, criar leis que favorecessem geralmente as camadas mais ricas do campo, né? Que justamente os grandes fazendeiros. Então era assim, esse revezamento na política brasileira não agradava muita gente, mas como eram as pessoas mais ricas do país, então durante anos comandaram a política brasileira nessa base. Daí o povo começou a chamar de política de café com leite. Então, camada médias urbanas, eram as pessoas mais que se envolviam nessa política, mas também algumas deles protestavam, como os operários, grupos ligados à indústria, eram contra, né, porque queriam que o Brasil se industrializasse mais e não que a elite agrária ficasse mandando na política brasileira. Jovens oficiais do Exército também eram contra, queriam moralizar a política brasileira e acabar com a corrupção, né? Triste ilusão deles, mas eles pensavam assim. Esses grupos desejavam o voto secreto, né? Antigamente o voto era aberto. Imagina a situação do eleitor numa sessão eleitoral. Ele ter que votar num candidato indicado pelo coronel e ele tinha que votar, porque geralmente essas sessões eleitorais eram cheias de jagunços, né? Cheias de homens armados a serviço dos coronéis, olhando se você estava votando ou não no candidato indicado por ele. Então, se você tivesse a audácia de não votar, aí você ia sofrer as represálias. Podia ser desde uma surra, né, daquelas que você não se consertava mais, né? Ou então expulso da fazenda, não tinha para onde ir, tomavam todos os bens, queimavam suas casas, ou até eles não chegavam em casa vivo, né? Então tinha todas essas coisas que forçavam o povo a votar nos candidatos indicados por esses grandes fazendeiros. O incentivo à indústria. Então, muitos grupos naquela época queriam que o Brasil se industrializasse, que o Brasil se modernizasse. Queriam também o fim da corrupção política. Como eu já disse, né, um sonho
mas eles lutavam para isso. Ampliação da educação pública, queria ensino melhor, né, mais, vamos dizer assim, mais desenvolvido para as crianças que iriam ser o futuro do país. E maior centralização política, ou seja, sair um pouco, né, daquela política oligárquica em que só quem mandavam eram os grandes fazendeiros. O tenentismo, gente, foi um movimento que teve vários oficiais do exército, mas oficiais de baixa patente, geralmente de tenente para baixo, né? Tenentes, soldados, cabos, por isso era chamado de tenentismo. Eles tinham uma mente assim aberta, né, mais evoluída, e achavam que a política brasileira devia ser moralizada. Então, eles queriam que houvesse mais participação política da sociedade, desejavam o voto secreto, voto para todos, já que as mulheres não votavam e às vezes pessoas pobres também não votavam. Melhorias na educação, claro, né? Um país sem educação nunca vai progredir. Busca da melhoria social, criação de uma justiça eleitoral, né, para punir os corruptos, combate ao latifúndio, né, que o latifúndio fazia com que muita gente ficasse sem terras para plantar, enquanto pequena quantidade de fazendeiros na época eram eles que ficavam com a maior quantidade de terras para plantar. Política econômica nacionalista e industrializante. Então, incentivo à indústria, mas que todos os subsídios gerados por essa industrialização ficassem aqui dentro do próprio Brasil. E condenavam o voto de cabresto. O voto de cabresto era aquele, né, que era dentro da sessão eleitoral, onde as pessoas eram obrigadas a votar nos candidatos indicados por esses fazendeiros, né? Quer dizer, você era obrigado a fazer o que eles queriam, daí chamado de voto de cabresto. Corrupção eleitoral, eles também eram contra, né? Ninguém merece votar num candidato e depois ele se corromper, trabalhar por benefício próprio ou então só da elite. Coronelismo, os coronéis eram justamente aqueles homens, os grandes fazendeiros, geralmente o homem mais rico, né, do lugar. Eles geralmente andavam num cavalo enorme, né, para dar, vamos dizer assim, estatura, né? E geralmente usavam uma roupa branca, um chapéu branco, né? Saía às ruas visitando as vilas, os povoados, com um monte de homem acompanhando seus seguranças, que a gente chamava de, na história a gente chama de jagunços, armados até não poder mais. Então, ele saía visitando, cumprimentando as pessoas, distribuindo presentinhos, mas na verdade ele estava impondo a sua presença, impondo a sua vontade, e as pessoas, né, tinham que se submeter, senão seriam severamente punidos por esses grandes coronéis da época. Então, era contra a política dos governadores, que a gente vai estudar um pouquinho aí mais na frente, e a política do café com leite, que eu já expliquei como funcionava, né? Fazia parte da corrupção da política brasileira, se revezando entre os cafeicultores paulistas e os criadores de gado mineiro. A política do café com leite foi uma política de revezamento do poder nacional entre 1898 e 1930, por presidentes civis fortemente influenciados pelo setor agrário de São Paulo, né, como eu já disse, o estado mais rico e mais produtor de café na época, e Minas Gerais, o maior colégio eleitoral da época e produtor de leite. Até hoje, Minas Gerais é o maior estado nacional que produz leite e seus derivados, né? Então, naquela época, esses grandes fazendeiros eram eles que se revezavam na política do país. Como eu já disse, não eles, mas os candidatos indicados por ele, principalmente quando era para presidente. Alternava-se no poder representantes do Partido Republicano Paulista, PRP, e do Partido Republicano Mineiro, PRM, que controlava as eleições, apoiados na política dos governadores. Pois é, os governadores, assim como os presidentes, eram eles que comandavam geralmente a política, mas geralmente esses homens eram indicados pelos coronéis.
O governador eleito, né, por tal oligarquia, ou cafeeira ou mineira, ou leiteira, como eu já disse, de Minas Gerais, eles faziam leis, né, e criavam verbas para melhorar ainda mais, né, a fortuna desses grandes fazendeiros. Era como se fosse uma troca de favores. A crise do café. No início da República, o café era o produto mais, vamos dizer assim, mais importante de exportação. Não é? O café enricou tanta gente que naquela época os grandes fazendeiros de café eram chamados de barões do café. Então, com a quebra da Bolsa de Nova York, afeta diretamente a economia do Brasil na questão do café. Então, vocês sabem que essas bolsas de valores, tanto nacionais como internacionais, influenciam no preço dos produtos, né, consumidos pelo povo. O café, naquela época, era exportado para vários países da Europa, né, e na América para os Estados Unidos. Como o Brasil era um dos maiores produtores mundiais de café, então muita gente fez fortuna nessa época. Mas com a quebra da Bolsa de Valores, o preço do café caiu no mercado internacional, levando muitos fazendeiros à falência. Isso reflete dentro de uma dinâmica social e política, visando saídas para a crise de uma república oligárquica. Então, oligarquia é o poder na mão de poucos. Quando os grandes fazendeiros de café e criadores de gado mandavam na política brasileira, a gente dizia que era uma política oligárquica na mão desses homens, mas estava ameaçado por causa da crise do café, que não já estava mais dando tanto lucro, né, antes da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. As oligarquias que formavam a República Café com Leite entram em choque e desestruturam o governo central. Bom, um grande movimento da época, que também era contra todos esses desmandos da política brasileira, era o 18 do Forte, movimento tenentista. Na verdade, 18 do Forte é porque nesse dia saíram 18 tenentes, né, do Forte pelas ruas do Rio de Janeiro, que era a capital naquela época do Brasil, e eles iam para as ruas para protestar contra a corrupção brasileira. Os tenentes, eles eram jovens idealistas que queriam moralizar a política brasileira. Então, eles saíram pelas ruas para protestar. O governo federal mandou que eles voltassem para o quartel, né, que eles ficassem lá quartelados até que o governo tomasse uma decisão sobre eles. Mas eles não voltaram, continuaram o protesto pacífico, e nem armado eles estavam. Mas como eles não voltaram, desobedeceram, o governo mandou que atirassem neles. Então, as tropas do exército fuzilaram os rapazes, né, em plena rua, onde 16 deles morreram, só sobrou 2 vivos. Né? Um deles foi o tenente Siqueira Campos, que até hoje nós temos também um bairro em homenagem a ele, né? E temos também um bairro 18 do Forte, que também foi em homenagem a esse movimento tenentista no início da República. O tenentismo, gente, foi um conjunto dos movimentos políticos militares de que participaram amplamente oficiais de postos inferiores das Forças Armadas, sobretudo tenentes, e que, eclodindo na década de 1920 e começos de 1930, se caracterizava por um descontentamento militar, a par de uma insatisfação quanto às condições econômicas, sociais, políticas e institucionais, então vigentes no país naquela época. Os militares envolvidos nesse movimento se mostravam favoráveis às tendências políticas republicanas e liberais. Então eles queriam um país mais democrático, mais liberal, onde as pessoas tivessem mais liberdade de ação, liberdade de pensamento, tivessem mais direitos, principalmente, né, na educação e nos trabalhadores. Bom, eu vou parar por aqui, a gente continua no nosso próximo vídeo
Espero que vocês tenham gostado. E, gente, deixa eu fazer um pedido aqui. Na nossa próxima aula online, vocês abram a câmera, né? A câmera. Abram para a gente se ver, para a gente, né, vamos dizer assim, para trocar ideias, porque a gente se vendo fica melhor. E eu quero também ver vocês, estou com saudade, quero tirar uma foto de vocês para postar no meu status. Então, faça esse favorzinho, viu, gente? Beijo grande, saudades de vocês e até o próximo vídeo.